Tudo bem. Então, voltando aqui para a parte 2 da nossa aula, né? A gente está falando sobre ambientes de desenvolvimento. Então, agora a gente vai falar sobre aquelas 4 camadas que eu falei no vídeo anterior, do ambiente de desenvolvimento, né? Você tem as camadas de desenvolvimento, teste, staging e produção, tá? Então, são esses 4 servidores aqui que normalmente você vai ter no ambiente de desenvolvimento. Pode ter os 4, pode ser que você não tenha algum deles ou que algum deles esteja incorporado dentro do outro, tá bom? Vou falar aqui um pouquinho de cada um. O primeiro servidor que a gente vai ter é o servidor de desenvolvimento, né? Esse aqui vamos chamar de camada principal dos meus servidores. Por quê? Porque é onde o meu código ele vai ser realmente desenvolvido. É nessa camada de desenvolvimento aqui que eu vou ter as ferramentas básicas para programar, fazer o design, né, das minhas telas, do meu programa e testar e fazer a depuração, né, encontrar os erros nos códigos e assim por diante. Só depois do meu programa ele estar rodando bem no meu ambiente de desenvolvimento é que eu vou passá-lo para outros ambientes, né, ambiente de teste, produção e assim por diante, tá? Então, basicamente, isso aqui é o ambiente que tem na máquina do desenvolvedor. Você tem um ambiente de teste, né, o servidor de teste. Aqui, nesse servidor de teste, é onde os desenvolvedores podem identificar e corrigir erros. Às vezes, você precisa integrar a sua aplicação com outros servidores. Então, isso, na maioria das vezes, é feito aqui no servidor de teste, né? Ah, eu preciso fazer uma chamada web aqui para pegar alguns dados via web, fazer uma requisição HTTP. Então, isso vai ser feito em servidor de teste. Ah, eu quero automatizar os meus testes, né? Hoje é muito comum você ter automação dos testes, você colocar alguns testes para rodar, identificar erros automaticamente, porque às vezes você alterando uma parte do código, sem querer você acaba atrapalhando outra ou inserindo um bug em outra parte, né? Então, o servidor de testes ele vai ajudar a gente com isso aqui, ok? Então, ele vai permitir que a gente verifique se tudo que eu desenvolvi, todas as minhas funções, elas estão funcionando como esperado antes de enviar para produção, né? Porque um erro lá na cara do cliente, vamos chamar assim, ele é muito pior do que um erro em desenvolvimento, né? Porque você vai gerar uma experiência do usuário ruim, certo? Então, a ideia é que você identifique todos os erros antes de enviar para produção. Você tem um servidor também que a gente chama de stage, né? Traduzindo isso aqui, seria como réplica, encenação, que é o quê? É um servidor que ele vai permitir você duplicar a sua operação sem que esteja disponível para todos os usuários. Por exemplo, quando é que você vai usar um servidor de stage? Quando você quer fazer uma demonstração para um cliente. Às vezes um cliente contratou, você não quer colocar o servidor ainda em produção, né, para todo mundo baixar, mas é só uma demonstração. Você usa aqui o servidor de staging para poder demonstrar isso, já vai estar tudo funcionando aqui no servidor de staging, mas não disponível para todos os usuários, tá certo? Ele vai permitir a gente executar qualquer alteração nesse servidor sem afetar o servidor de produção. E por último, a gente tem o servidor de produção, que é o que a gente chama de ambiente ao vivo, né? É o servidor no qual a sua aplicação ela vai rodar para todo mundo ter acesso, tá? Então, o que a gente tem acesso, por exemplo, que eu falei no vídeo anterior, do exemplo do iFood, é só o servidor de produção. É ele ali que vai guardar todas as informações de pedido, de restaurante, de entregador, dados do usuário. Então, fica tudo ali no servidor de produção, tá? Que é o que a gente, como usuário final, tem acesso. É lógico que é possível você alterar esse servidor, né? Quando você fez todos os testes, rodou no servidor de teste, verificou o funcionamento no servidor de stage, então o último servidor aqui que vai receber sua aplicação é o servidor de produção, tá? Só que uma vez que você enviou a sua aplicação para o servidor de produção, isso aqui vai afetar o usuário final. Então você tem que tomar bastante cuidado, ter bastante certeza, ter todos os testes aqui a gente chama de passar por todos os testes, né? Então, ter todos os testes aqui com OK, para não ter nenhum tipo de problema. Por quê? Porque às vezes você enviar o seu programa para o servidor de produção pode demorar, como é o caso de um aplicativo, por exemplo, quando você manda para a loja, às vezes pode demorar 7 dias até que entre você submeter a aplicação, ela está disponível para o usuário final. Então, se você submete uma aplicação que está com erro, com certeza o usuário vai ver e você pode, inclusive, perder usuários aqui, ok?
Então, esses são os 4 servidores, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui, a gente continua na parte 3, falando sobre as IDEs ou ambientes de desenvolvimento integrado. Um abraço e até lá.